Salve, salve galera da SpaceX! Vamos continuar respondendo as perguntas, vamos continuar esclarecendo as dúvidas sobre geologia e mineração no Brasil. Vamos comentar agora a respeito da exploração de minérios em áreas de bacia sedimentar. As áreas de bacia sedimentar são aquelas áreas onde nós encontramos principalmente os chamados minerais energéticos. Atenção, tico-tico, material energético ou mineral energético não tem nada a ver com Machorade, Gatorade, não tem nada a ver com isso, né? Quando a gente fala de mineral energético, nós estamos falando de petróleo, de gás natural, de carvão mineral, de xisto betuminoso. Esses são os principais minerais energéticos que a humanidade tanto utiliza, né? São minerais a partir de onde a gente consegue extrair calor e a gente consegue a partir daí produzir energia e produzir uma série de outros elementos importantes para a economia mundial. Então é muito importante que nós saibamos de onde vêm esses recursos minerais. Vamos lá, o Brasil tem quatro grandes áreas de bacia sedimentar onde nós exploramos minérios. Não são, digamos, as únicas, mas são as principais, tá bom? Bem, a primeira delas, a mais conhecida de todas elas, é a Bacia de Campos. Anota aí, hein? A Bacia de Campos, ela começa no sul do Espírito Santo, ela vem passando pelo estado do Rio de Janeiro e ela chega até o sul do Rio de Janeiro, onde está a cidade de Angra dos Reis. Então, nesse trecho, nós temos a chamada área de bacia sedimentar de Campos. Por que ela é importante, né? Por que a Bacia de Campos vira e mexe aparece nos nossos concursos? A explicação é simples. Aproximadamente 80%, atenção Pamplona, 80% de todo o petróleo que abastece o Brasil sai da Bacia de Campos. Tá? Então são várias cidades, a Bacia de Campos não é apenas a cidade de Campos, tá? São várias cidades que ficam de frente para o mar, numa área geologicamente classificada como Bacia de Campos. Tá? Ali a Petrobras tem várias plataformas. As plataformas da Petrobras são navios, grandes navios que funcionam como verdadeiras fábricas que tiram o petróleo do fundo do mar, né, e depois mandam esse petróleo para o continente. Então hoje, gente, 80% de todo o petróleo brasileiro sai desta região de Campos. Eu quero lembrar a vocês que quando a gente explora petróleo no fundo do mar, esse petróleo também é chamado de petróleo offshore. Tá bom? Ouviu a palavra offshore, diz respeito a quê? Diz respeito à exploração no fundo do mar. Tá bom? Quando o petróleo é explorado no continente, a gente chama de petróleo inshore. Aqui no Brasil, né, como eu já falei, a maior parte do nosso petróleo vem do fundo do mar. Ok? A outra bacia importante, e depois eu vou mandar nos slides para vocês os mapas para que vocês possam conferir, é a chamada Bacia Sedimentar de Campos. Não, de Campos eu já falei, né? De Campos é essa que pega o estado do Rio de Janeiro. A segunda bacia muito importante é a Bacia de Santos. Esta bacia, prestem atenção, ela começa exatamente onde termina de Campos. Então ela começa ali também em Angra dos Reis, ela pega um pedacinho de Angra, tá legal? Você vem descendo pelo mapa, você pega todo o litoral de São Paulo, Paraná e vai até o estado de Santa Catarina. Ela é muito grande e ela é muito importante principalmente por conta do gás natural. Dali também, óbvio, se extrai petróleo, tem grandes reservas de petróleo, mas nós extraímos desta região principalmente o gás natural, tá bom? E detalhe, tá? A possibilidade de crescimento da exploração mineral de petróleo, principalmente nesta região, é muito grande. Nos próximos anos ela vai bombar. Aquela região ali de Santos, Guarujá, São Sebastião, Ilhabela, são cidades ali do litoral paulista que tendem a crescer muito, porque há uma previsão de que a Petrobras passe a explorar muito petróleo naquela região, principalmente o chamado petróleo do pré-sal, que a gente vai estudar depois em separado, tá, gente? Depois nós vamos ter uma aula especial apenas sobre petróleo, ok?
Bem, a outra região de destaque é a bacia Potiguar. O termo Potiguar diz respeito a Rio Grande do Norte, tá, gente? Da mesma forma que capixaba tem a ver com o Espírito Santo, carioca tem a ver com o Rio de Janeiro, tá? E o termo potiguar diz respeito a Rio Grande do Norte, Natal, né? O que eu chamo a atenção de vocês? Ali tem uma boa exploração de petróleo, nessa bacia que fica lá em cima no Nordeste. E um detalhe, a exploração de petróleo lá, ela é tanto offshore como inshore. Então tem um pedacinho da região ali do Rio Grande do Norte que a gente explora petróleo no continente. E uma outra parte do petróleo a gente tira do fundo do mar. Mas tudo isso está dentro de um mesmo terreno chamado Bacia Potiguar. Tá bom? E ela é importante porque ela abastece o Nordeste, tá? É uma parte significativa da demanda do Nordeste por petróleo é extraído exatamente desta região. A quarta área que eu quero chamar a atenção de vocês é uma área inshore. Essa é explorada no continente. Atenção, Juju, vem cá, Juju. Essa área chama-se Bacia de Urucu. E ela fica onde? Ela fica exatamente próxima à região do estado do Amazonas. Na verdade, fica no estado do Amazonas. Na verdade, ela fica próxima à cidade de Manaus, né, que é a capital. Ali tem uma coisa que chama atenção. Ali, meu amigo, olha, todo oficial do Exército tem que estar ligado nisso. A grande importância dessa bacia sedimentar é que, além de ter uma boa reserva de petróleo, não é a maior, mas é uma reserva boa de petróleo. Ali nós vamos encontrar o petróleo do tipo Brent. Petróleo do tipo Brent. O que é o petróleo do tipo Brent? O petróleo ele é classificado de acordo com as suas características técnicas. Então existe um tipo de petróleo, por exemplo, que ele é mais pesado. E isso quer dizer que ele, digamos, não dá para você aproveitá-lo de todas as maneiras que o petróleo poderia te fornecer. Então o petróleo pesado ele tem algumas limitações. Existe o petróleo leve, que é um petróleo de melhor qualidade, recebe o nome de leve porque ele tem menos impurezas, da mesma forma que o pesado ele recebe esse nome porque ele tem mais impurezas. E existe o petróleo super leve, que é o petróleo mais puro que tem, é um petróleo que a gente encontra principalmente na região do Oriente Médio. E no Brasil nós encontramos na Amazônia. Olha que doideira, cara. Ali na região amazônica, ali nessa região conhecida como Bacia de Urucu, nós temos um petróleo de excepcional qualidade, um petróleo extremamente limpo, extremamente puro e que, portanto, para a indústria é fantástico, né? Você leva esse petróleo para uma refinaria, o seu custo para extrair as riquezas do petróleo fica pequenininho. Por quê? Porque ele já vem bem puro, ele já vem bem limpo e, logicamente, o seu aproveitamento acaba sendo maior. É o petróleo do tipo Brent. É a grande referência do mundo quando a gente fala de petróleo, é esse termo petróleo do tipo Brent, ok? Nós temos na Amazônia, só que a gente explora pouco. O nível de exploração é muito pequeno, justamente por conta de uma questão de segurança. A exploração de petróleo não é uma coisa simples, você pode ter vazamento, você pode ter explosões. Sem contar que, como é que você vai tirar esse petróleo da região amazônica? Para pensar, é complicado. Você vai, digamos, criar dutos trazendo esse petróleo, por exemplo, para o Sudeste, que é o grande centro consumidor. Nós estamos falando de mais de 3.000 quilômetros de distância, não é tão simples. Ok, vamos colocar esse petróleo dentro de barcos petroleiros. Esses barcos atravessam o rio Amazonas e vêm descendo o litoral brasileiro até chegar ao Sudeste. É uma opção? Também é, mas requer muito cuidado e isso encarece o preço do petróleo também. Tá? Então hoje a exploração existe, mas ela é pequena, até porque a Petrobras ela está desenvolvendo algumas técnicas, ela está desenvolvendo alguns protocolos para que o petróleo seja explorado com o máximo de segurança e por um custo mais baixo, tá bom? Bem, quero destacar também a região da Bahia.
tá? Na região da Bahia nós temos uma área também de bacia sedimentar, onde nós exploramos petróleo. Ela é importante porque foi ali que começou a exploração do petróleo no Brasil, na década de 30, na década de 40, né, com a família do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, aquele escritor, né? A família dele, digamos, foi a primeira família, foi o primeiro grupo no Brasil a fazer uma exploração, ainda que tímida, de petróleo. Então a Bahia se destaca por conta disso, né? Você ainda tem ali alguns campos de petróleo pouco produtivos, porque já foram muito explorados, mas onde o Brasil ainda explora algumas reservas e algumas quantidades de petróleo. Tá bom, pessoal? Então, nós já tínhamos falado sobre áreas de escudo cristalino, onde nós exploramos os minerais metálicos e os não metálicos, e agora nós comentamos com vocês sobre as áreas de bacia sedimentar, onde nós exploramos principalmente, né, os chamados minerais energéticos, ok? Se liga no detalhe, hein?